Vou ler o breve currículo dela aqui. Nascida no Rio de Janeiro, Brasil, licenciada em Português e Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1967, em Didática da Linguagem e Literatura Infanto-Juvenil, também pela UERJ. Obteve o título de mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a dissertação A Mitogênese no Teatro de Bernardo Santareno. Doutorou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1980, com a tese Gil Vicente e a Nostalgia da Ordem. Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro por mais de 20 anos, colaborou também com a Universidade Federal Fluminense e com a Unirio. A partir de 1980, foi professora da Universidade de Coimbra, 90. Foi professora da Universidade de Coimbra, onde dirigiu seminários científicos do ramo educacional e lecionou literatura brasileira, cultura brasileira, na licenciatura e nos cursos de mestrado e doutorado, dos quais orientou e orienta várias dissertações e teses. Através do projeto Erasmus, ou em função de convite, deslocou-se para cursos e conferências para a Alemanha, Inglaterra, Espanha, Holanda, Áustria, Itália, França, República Tcheca. Coordenou o projeto Tempos, envolvendo a Universidade de Coimbra e a Universidade de Carolina, Praga, República Tcheca, e foi de 1990 a 2012, quando se aposentou, diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Autora de Literatura Brasileira, que saiu em Lisboa, pela Universidade Aberta, em 1995, dos roteiros para vídeo e para áudio que a complementam e vêm sendo divulgados através da televisão e do rádio. É uma das coordenadoras de Biblos, Enciclopédia, Verbo e Literatura Portuguesa, onde tem verbetes sobre as literaturas brasileira, africana e portuguesa. Estudiosa do romantismo brasileiro em geral, e em particular de José de Alencar, sobre quem escreveu vários ensaios, sendo responsável pelas edições de O Guarani, Iracema e Cartas sobre a Confederação dos Tamoios, que saiu em Coimbra em 1994. Ainda publicou numerosos artigos em revistas especializadas de Portugal e do estrangeiro. Em suas obras destacam-se A Mitogênese no Teatro de Bernardo Santareno, Gil Vicente, A Nostalgia da Ordem, História Crítica da Literatura Portuguesa, O Realismo, especialmente essa aí, ó, quem eu devo muito, no meu doutorado, né? Teatro de Francisco Gomes de Amorim, Ódio de Raça, O Cedro Vermelho, Teatro Brasileiro, Textos da Fundação, Glória e Infortúnio ou A Morte de Camões, Antônio José ou Poeta em Inquisição, O Juiz de Paz da Roça, A Carta de Caminha e seus Ecos, Drummond de Zuma, correspondência entre Carlos Drummond de Andrade e Joaquim Montezuma de Carvalho. Atualmente prepara questões de identidade, diálogos com José de Alencar, Camões, personagem dramático, uma coleção de vários volumes, dos quais já foi publicado o relativo à Dinamarca, Manuel Bandeira de uma Língua. É membro integrado do Centro de Literatura Portuguesa, membro colaborador do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos, com quem a Abraplip firmou acordo na minha gestão, acordo de colaboração internacional. Membro colaborador do Centro de Literaturas de Língua Portuguesa das Universidades de Lisboa. Desculpe, esse daí saiu por engano, porque eu já não sou mais. Já saiu? Saiu. Então, o Centro de qual? Literatura Portuguesa? Do Centro de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de Lisboa. Tá. E também é membro do Centro de Literaturas, de Língua Portuguesa da Universidade de Lisboa. É a professora Maria Aparecida Ribeiro, uma das fundadoras, né, professora? Não sei do que eu sou fundadora. Da Abraplip, né? Da Abraplip, estou nos inícios da Abraplip. Está lá nos primórdios da Abraplip. Primeiro congresso, em 1966. Então, dou a palavra à conferencista. Bem, eu ia falar de Manuel Bandeira nas revistas portuguesas, mas como eu subi de nível, me encomendaram, eu tive que ampliar o texto. Agora eu devia diminuir, mas não deu tempo de diminuir. Então ficou Manuel Bandeira na imprensa portuguesa,
Pois bem, Adolfo Casais Monteiro publicou em 1932, no número 34 da revista Presença, o artigo Notas sobre Novos Poetas do Brasil, onde focaliza Ribeiro Couto e Manuel Bandeira. Neste último poeta, destaca a ânsia da libertação, de que vê exemplos em Libertinagem e Evocação do Recife, mostrando ainda entusiasmo por o último poema, cujo lirismo o encanta e que transcreve por inteiro. Com isso, esse texto acaba por ser, ao que parece, o primeiro comentário crítico sobre a poesia de Bandeira a ser divulgado em Portugal e a primeira transcrição de poemas seus. Isso porque A Filha do Rei e Marinheiro Triste saíram transcritos e sem comentários um pouco depois, no número de inverno da Descobrimento, no número 4 de 1932. É verdade, porém, que antes, em 1931, o poeta brasileiro já fora citado, embora en passant, no número 2, que é o número de verão da revista Descobrimento, num artigo de José Osório de Oliveira, a respeito da morna cabo-verdiana. Mencionando-o como um admirável poeta brasileiro, o crítico português transcreve, por motivação linguística e não propriamente literária, um trecho de Evocação do Recife, em que, ao lembrar os pregões, Bandeira afirma que o povo é que fala gostoso o português do Brasil. No citado artigo de 1932, que tem por título o Notas sobre Poetas Novos do Brasil, publicado por Adolfo Casais Monteiro, na Presença, a obra mais comentada é Libertinagem. Para Casais, neste livro breve, de poemas sempre breves, o que há de novo são a completa ausência de retórica, a enorme força de espontaneidade irreprimível, a juvenilidade de expressão. E completa essas palavras, ressaltando, embora sem querer, o papel de São João Batista do modernismo, para usar aqui uma expressão de Mário de Andrade, exercido por Bandeira. Diz ele assim: existe um Brasil já livre de Portugal e de França e de todos os ressaibos, reminiscências e repercussões de motivos e maneiras de ser europeias. Em Manuel Bandeira, revela-se esplendidamente esta força que deu aos poetas brasileiros a descoberta, ao mesmo tempo e consubstancialmente, como a de si próprios, do sentido da vida propriamente brasileiro. Além disso, Casais chama atenção para o fato de o poeta ignorar métricas, não ter decorado os clássicos, não saber senão de si próprio, de seu lirismo contemplar recordações de infância, cenas de rua, visões de cidades amadas, migalhas de tudo e de nada, ironias, desesperos, cansaços. Em outubro de 1937, no primeiro número da Revista de Portugal, Adolfo Casais Monteiro faz uma recensão à Antologia dos Poetas Brasileiros da Fase Romântica, organizada por Bandeira. Em abril e julho de 1938, nos números 3 e 4 da mesma revista, volta a ocupar-se do brasileiro, mas agora de sua poesia, numa como que homenagem aos 50 anos do poeta. É um elogioso texto crítico em que o classifica como um dos maiores poetas de hoje e transcreve alguns de seus poemas por inteiro ou em fragmentos. São esses poemas: Os Sapos, Sonho de uma Terça-feira Gorda, Desafio, Canção, Não Sou Barqueiro, Evocação do Recife, O Cacto, Poema de Finados, Mandaste a Sombra de um Beijo, e, além disso, aponta para a atividade de Bandeira como tradutor. Casais Monteiro reproduz posteriormente esse texto, mas com alterações e acréscimo de um quarto capítulo, num caderno cultural da Inquérito, pelo qual passaremos a citar, uma vez que o texto aí estampado foi o último e revisto pelo autor. Depois de tecer considerações sobre a poesia, seus momentos de produção, sua forma e seu conteúdo, o crítico passa a falar da poética bandeiriana e, concordando com Tristão de Ataíde, no livro de homenagem aos 50 anos do pernambucano, afirma: a poesia de Bandeira é de fonte portuguesa, assim como sua linguagem. Considera também que uma real continuidade liga a Cisa das Horas à libertinagem e que, em Carnaval, o grande Manuel Bandeira surge, embora o livro não marque uma revolução brusca e total, sendo a silhueta e vulgívaga exemplos dessa transformação que mostra audácias formais e a perda do ar compassado da amargura e da ironia presente em A Cisa das Horas. Para o crítico, Sonho de Terça-feira Gorda é o poema onde são sintetizadas duas linhas essenciais, não só da poesia de Bandeira, mas da poesia contemporânea do Brasil. Talvez o primeiro poema modernista brasileiro, uma vez que Os Sapos são uma poesia absolutamente clássica quanto à forma, mas também uma proclamação contra os parnasianos. Diz isso Casais Monteiro.
Ritmo Dissoluto é o livro que produz em Casais um certo mal-estar. Aparece-lhe como uma interrupção de poesia entre dois momentos de criação. Já a Libertinagem, que é de 1930, é quando definitivamente se afirma a autêntica e completa mensagem do poeta modernista, da poesia modernista de Manuel Bandeira. Na terceira parte do seu estudo, Casais Monteiro considera a revelação trazida pela poesia bandeiriana, que exprimiu-se em dois sentidos: na comunicação sem disfarce da vida interior do poeta e naquilo a que chamará a descoberta do Brasil. Para o crítico, o que veio a denominar-se depois verde-amarelismo está implícito em alguns poemas de Bandeira, principalmente em Evocação do Recife. Não é, porém, como explica, o verde-amarelismo patriótico de outros poetas, mas a revelação de terras, paisagens e pessoas vistas na sua individualidade, sem evocações ou simbolismos genéricos, antíteses, generalizações. Na realidade, é a fixação de instantes vivos da vida, da experiência humana total. Por outro lado, Casais considera Libertinagem o livro verdadeiramente modernista do poeta, não só pela estrutura de cada poema, mas também pela atitude do homem-bandeira que nele se revela. Por não ter nenhuma forma determinada, por não estar preso a nenhum preconceito, mesmo de ser modernista. É um livro onde a atmosfera fechada do quarto se desvanece e o poeta desperta para tudo o que a sua poesia ignorou até ali, para tudo o que considerava frutos proibidos. Por isso, com exemplos tirados da Libertinagem e com comentários sobre eles, Casais Monteiro ocupará a maior parte do ensaio, mostrando inclusive um erro de Otávio de Faria, quando não distingue os poetas que descobriram o cotidiano e seus seguidores. Aliás, Bandeira vai agradecer a Casais, numa carta de 3 de agosto de 1938, essa defesa por escrito, feita primeiramente nas páginas da Revista de Portugal. Dos poemas contidos em Libertinagem, Vou-me embora para Pasárgada é o que merece mais atenção do crítico, que, aliás, cita alguns trechos do ensaio escrito por Ribeiro Couto. O ensaio do Ribeiro Couto é aquele do Menino Doente a Rei de Pasárgada, que ele escreve na homenagem a Manuel Bandeira. No livro seguinte, do poeta pernambucano, Estrela da Manhã, Monteiro vê o abandono do cotidiano e uma adesão a uma atmosfera ultra-realista, além de repetirem-se entre explosões de lirismo da sua forma mais anárquica os temas preferidos de Bandeira, mas em notas de uma pureza extrema. Já na Lira dos 50 anos, ele destaca a multiplicidade de planos poéticos e a resistência das cordas que se foram acrescentando à lira bandeiriana, ressaltando que a diversidade de cordas em que ela vibra não é de modo algum borboletear de quem não tem rumo seguro, de quem não tem rumo seguro onde pouse. Essas observações de Casais Monteiro vieram a estabelecer uma troca de correspondência entre Bandeira e o crítico. Só não podemos consultar as cartas de Casais para o pernambucano, porque certamente ficaram perdidas na casa de Maria de Lourdes Heitor de Souza, que era prima do Bandeira e foi a mulher com quem ele viveu nos últimos tempos. E ela só entregou isso à Casa de Rui muito tempo depois e tudo super desorganizado. Bom, Bandeira já era desorganizado e ela, enfim, deixou tudo em cima de um sofá e foi assim que a Casa Rui foi lá buscar. Pois bem, no entanto, a Biblioteca Nacional de Portugal guarda as cartas de Bandeira para Casais. A mais antiga data de 12 de abril de 44, do Rio de Janeiro. Nela, o poeta brasileiro diz que recebeu, encantado e desvanecido, o Manuel Bandeira estudo sobre a sua poesia e que observou as alterações e o acréscimo feito no capítulo 4. Prosseguindo o que aqui se dizia sobre a difusão da obra de Bandeira em terra portuguesa, pode-se afirmar ainda que no número 4 da mencionada Revista de Portugal saem outros 2 poemas seus, Desafio e Canção. E no número 1 da segunda série, de novembro de 34, seria publicado o soneto inglês. Em 42, a revista Atlântico, número 2, de 31 de outubro, estampa a última canção do Beco, ilustrada por Frederico Jorge. E nesse mesmo número do periódico, num artigo sobre Bandeira, J.A. Cesário Alvim, no artigo Manuel Bandeira, Milagre da Poesia, transcreve trechos e alguns poemas inteiros da poesia do pernambucano. Em 43, Bandeira vê surgir em Portugal o primeiro livro sobre sua obra. Casais Monteiro publica Manuel Bandeira, Estudo sobre a sua poesia,
seguido de uma antologia, cuja introdução é o texto saído da Revista de Portugal, já aqui citado, e com as modificações mencionadas. Na antologia estão alguns exemplos da poesia bandeiriana. Também em 43, a Seara Nova traz um artigo de bandeira sobre Antero de Quental, destino do poeta. E a Atlântico, número 4, publica Eu Vi uma Rosa, com ilustração de José de Lemos. No ano seguinte, que é 44, o número 5 da Atlântico traz um longo artigo da autoria de Otto Maria Carpo, Momento num Café, ensaio de exegese de um poema de Manuel Bandeira. Ainda em 44, sai a publicação, na Litoral número 1, de uma resenha do livro de Casais Monteiro sobre o poeta, assinada por Jorge de Sena, e da pequena antologia da moderna poesia portuguesa de José Osório de Oliveira, que nela inclui o último poema e Estrela da Manhã. Em 47, é a vez da Revista Atlântico. Em 50, a Távola Redonda começa a publicar artigos sobre bandeira, ou que dialogam com bandeira. Nessa revista, desse número 3 da Távola Redonda, Cristóvão Pavia tributa à bandeira o seu Havia Grandes Tilhas Aromáticas, onde afloram memórias da infância, como na evocação do Recife. Mas não só. 2 textos dedicados à bandeira, respectivamente, A Variação e Poemas Inéditos, são também da autoria do Cristóvão Pavia. Pode-se dizer que isso é um indicativo não só do trabalho crítico de Casais Monteiro, mas também da divulgação do poeta brasileiro através dos presencistas, porque a gente não pode esquecer, não é, que um dos colaboradores da Presença era Francisco Bugalho, pai do Cristóvão Pavia. Aliás, em carta a José Régio, datada de 15 de outubro de 49, Pavia enumera seus poetas favoritos, portugueses e brasileiros, e entre eles, claro, está Manuel Bandeira. Em 50, no fascículo 9 da Távola Redonda, quando essas folhas de poesia começam a inserir a colaboração de poetas do Brasil, há uma verdadeira homenagem a Manuel Bandeira. Sob o título Notícias de Pazárgada, publica-se o poema que surgiu de um grito num momento de desespero, acompanhado de textos em prosa e verso, e a que serve de mote: não fosse Pazárgada um espaço de evasão e não vivesse Portugal sob a ditadura salazarista. Nos arredores de Pazárgada, de Davi Mourão Ferreira, A Descoberta de Pazárgada, de Fernando Simões, O Mito Pazargadiano, possível artigo de fundo para o diário Os 100 anos, o jornal de maior circulação nos arredores de Pazárgada, de Daniel Felipe, Pazárgada, Cidade Eterna, de Luiz de Macedo, e As Condições Econômicas de Pazárgada, de João Belchior Viegas. Destacaremos aqui apenas 2 textos, o de Couto Viana e o de Mourão Ferreira. No de Couto Viana, o poeta procura ir a Pazárgada, abre aspas, com asas de cera, desejando que o acompanhe um sol de inverno frio e vago, e sabendo que o rei mal o conhece, mas tendo também consciência de que lá ninguém o fere, há um senão, um ponto fraco, o calcanhar de Pazárgada, 3 vezes repetido no final do poema, como algo que faz doer o eu lírico. Qual é esse calcanhar de Pazárgada? Os telefones automáticos, e ele faz questão de colocar outra vez os telefones automáticos, e depois, em letras garrafais, os telefones automáticos. Por que se coloca o poeta contra essa conquista da civilização? Poderia parecer uma alusão às escutas telefônicas da ditadura salazarista, então vivida. Tudo indica, porém, que a forma de leitura deve ser outra. A Távola Redonda, onde o poema foi publicado e da qual Couto Viana era um dos fundadores, uma das revistas literárias portuguesas mais marcantes dos anos 50, procurava contrariar a tendência dominante, a literatura empenhada e social, e cultivar a revalorização do lirismo, exigindo ao poeta, autenticidade e um mínimo de consciência técnica, a criação em liberdade e também a diligência e capacidade de admirar criticamente os grandes poetas portugueses de gerações anteriores a 1950, como diz, aliás, o próprio Couto Viana. Aliás, O Avestruz Lírico, seu livro de estreia, já se coloca como um avesso da estética neorrealista, então dominante. Diz ele assim:
Podem pedir-me em vão poemas sociais, amor de irmão para irmão e outras coisas mais. Falo de mim, só falo daquilo que conheço. O resto, calo e esqueço. Daí que seja de prestar atenção aos versos que antecedem a revelação de qual seja o calcanhar de Pasárgada. Eles recusam a presença do telefone como uma quebra do estado de fruição proporcionado pelo espaço para o qual o poeta se quis evadir. E ele diz assim: e só de ouvir o rimanceiro, junto à margem dos rios, as asas ruflam tímidas da aragem. Para aspirar a flor destes poemas idos, vale a pena a viagem. No mesmo número da Távora, em que Couto Viana estampa o calcanhar de Pasárgada, Davi Mourão Ferreira publica Nos Arredores de Pasárgada. Antes, porém, em número anterior da revista, o fascículo 1, Mourão Ferreira assina o artigo Lirismo. Haverá outro caminho? Nesse texto, cita como poema indiscutivelmente, ou melhor, poesia indiscutivelmente lírica, a evocação do Recife, de Manuel Bandeira, colocando-a ao lado de um soneto de Camões e de uma elogia de Jiménez, de A Bela Barca de Garrett, de A Tortura das Quimeras de Gomes Leal e de La Nuit d'Exil de Aragon, pela maneira involuntária e urgente como os motivos se impuseram aos poemas. Em Os Arredores de Pasárgada, Davi não só dialoga com o poema talvez mais famoso de Bandeira, como através de outros recortes da lírica do brasileiro, concorda com seu conceito de poesia. Vejamos, critica aqueles que, de narinas abertas e olhos cerrados, vieram ao cheiro de Pasárgada e poluíram seus arredores. Classifica-os de falda impossível e compara-os ao rinoceronte da fábula, isto é, ao da fábula de Ionesco, onde os habitantes de uma cidade são acometidos de uma doença que os faz abdicar da sua humanidade e virar rinocerontes. As colinas dos arredores de Pasárgada apresentam um aspecto desolador, negras, torcidas e com árvores queimadas. No entanto, Davi faz uma ressalva. Nas copas das árvores há recantos lindíssimos. O que parece animador é, porém, logo corroído pela ironia. Nos recantos, há sofás estofados, onde as meninas bordam sonetos, cegas e com faces de rinoceronte. Se poderia ver nessa cegueira uma alusão ao Oswald de Andrade, com o seu Só não inventaram a máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano, há certamente, além da cidade já citada na referência ao texto de Ionesco, um diálogo com os sapos do próprio Bandeira, escrito em 1918 e, portanto, anterior ao Manifesto para o Brasil de Oswald de Andrade, publicado em 24. O diálogo de Davi Mourão Ferreira com os sapos é anunciado logo no segundo parágrafo de seu texto para a Távola Redonda. Ele diz assim: nos arredores de Pasárgada organizaram partidos políticos e os partidários de cada partido lançaram no rio que vai ter a Pasárgada poemas em forma de barcos de papel. Mas a meio do caminho e muito longe das portas de Pasárgada, os barcos de papel transformaram-se em rãs e ficaram a coachar nas margens lodosas. Mas o maior objetivo de Davi Mourão Ferreira, nessa interlocução com os sapos, é a sua concordância com Bandeira em seu repúdio ao déjà vu, quando escreve: nos arredores de Pasárgada só há cadáveres, cadáveres que continuam a fazer versos e continuam a falar de versos. São cadáveres convictos, respeitados pelas autoridades ou combatidos pelas autoridades, de qualquer modo relacionados com as autoridades. Em Pasárgada não há autoridades. Nos arredores de Pasárgada, os cadáveres possuem postos de rádio, recintos de diversões e órgãos da grande imprensa, todas coisas que em Pasárgada não fazem falta nenhuma. E apesar deste cerco cada vez mais cerrado, as últimas notícias de Pasárgada são satisfatórias. Continua a andar-se de bicicleta, a montar-se em burro brabo, a subir-se em pau de sebo, a tomar-se banho de mar. Possuem a vida livre e submissa, mas em equilíbrio, pura e natural, com grande raiva dos cadáveres dos arredores de Pasárgada que já roeram, por despeito, as próprias falanges, falanginhas e falangetas. Pode-se dizer, assim, que os dois textos de Mourão Ferreira, incluídos nos dois números citados da Távola Redonda, dialogam com três textos de Manuel Bandeira. Se,
Lirismo, ou haverá outro caminho, aponta a evocação do Recife como um exemplo de involuntariedade, de liberdade de expressão, de poesia que não segue regras. Nos arredores de Pasárgada, interlocução com os sapos e com o Vou-me embora para Pasárgada, que o poeta português chega mesmo a citar, opõe o lirismo à sabotagem do lirismo, lugar de liberdade, espaço cururu, poder-se-ia dizer, a negação da própria poesia. Em janeiro de 32, o número 13 da mensagem circular da Casa dos Estudantes do Império, em sua página 28, noticiava que no Serão Cultural daquela entidade, realizado a 14 de janeiro, foi lida parte do ensaio Significado e Alcance da Poesia Moderna, de Casais Monteiro, sobre Manuel Bandeira. Mas o poeta brasileiro, homenageado como civil pela Távola Redonda, só apareceria nela como colaborador. Vejam que até então só poesias de Bandeira citadas, comentadas, mas nada de poesias do Bandeira estampadas. Agora, portanto, só em 53, né, é que vai aparecer um primeiro soneto de Bandeira, que na época ainda era inédito, e veio na capa do periódico. Chamava-se Noturno do Morro do Encanto, que ele escrevera em Petrópolis em 21 de março, exatamente do ano de 53. José Osório de Oliveira, nas suas Líricas Brasileiras, em 54, voltou a incluir poemas de autoria bandeiriana, Estrela da Manhã, Momento num Café e Eu Vi uma Rosa. Agora, saindo um pouco das revistas. Em abril de 56, Jorge Jussena fez uma conferência no Centro Nacional de Cultura que a revista Cidade Nova publicará no seu número de janeiro e março de 57, saída, na realidade, apenas em junho. O crítico incluiu, anunciou, O Poeta é um Fingidor, de 61. Em 57, Sena, que homenagearia a Bandeira com poemas dos seus aniversários de 70 e 75 anos, e esses poemas estão no Arquivo Museu da Casa de Rui Barbosa, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Casa de Rui Barbosa, homenagearia os 70 e 75 anos, também homenagearia a morte de Bandeira, falaria da morte do Bandeira, escreveria também o poema Desentranhado de um Poema de Bandeira, lembrando um poema do autor pernambucano, que é Poema Desentranhado de uma Notícia de Jornal. O Sena seria seu Cicerone em Londres, o que o poeta brasileiro refere em sua crônica, Via Rainha. Em 57, pode-se ler na Antologia das Poesias Angolanas, coligida por Maria da Conceição Nobre, que a publicou em Coimbra, a primeira interlocução de um poeta angolano com Bandeira, o poema Exortação, já saído num jornal de Angola em 48. E lembremos que Angola era território português, em que Maurício de Almeida Gomes, quer dizer, desse poema, né, retoma um verso de evocação do Recife, e incentiva seus conterrâneos a seguirem o exemplo de Ribeiro Couto e Manuel Bandeira, criando a poesia de Angola. Ou seja, sem macaquear, e aí o angolano amplia o que diz o brasileiro, porque o Bandeira diz, sem macaquear a sintaxe lusíada, e o angolano diz, sem macaquear a literatura lusíada. Em abril de 58, Rui Nofli publica da Mensagem Terra de Manuel Bandeira, onde dialoga com o Vou-me embora para Pasárgada. E, no mesmo periódico, pode-se ler ainda uma segunda interlocução de um poeta africano com Bandeira, Castigo para o Comboio Malandro, do poema de Antônio Jacino. E esse poema tem a ver com o Trem de Ferro, do Manuel Bandeira. Em 65, Bandeira aparece como colaborador de Panorama, revista de arte e turismo, que estampa palavras suas a respeito de Portugal e da cultura portuguesa, além da louvação de Manuel Bandeira. A quem se deve tudo isso? Se, como declara Bandeira, foi graças à irradiação generosa de Ribeiro Couto que ele conheceu novos autores italianos e franceses, foi também Couto que, nessa irradiação generosa, o deu a conhecer aos da portuguesa Presença, iniciando assim a entrada do autor de libertinagem em Portugal. É preciso, porém, clarificar um ponto dessa difusão. Osório de Oliveira tinha vivido sua adolescência no Brasil e nele recebido parte de sua escolarização. Interessou-se pela literatura do país, mas a primeira menção que faz a poesia de Bandeira é en passant, ao tratar da moda cabo-verdiana, e assim mesmo por uma razão linguística e não literária,
como já se disse. Tal se deu em 1931, data também da publicação de Geografia Literária, onde o autor discute o problema da língua e cita o poeta pernambucano. Por outro lado, é verdade que ele publica, ao longo de sua atividade crítica e de difusão da literatura brasileira, poemas de Manuel Bandeira. Mas isso só começa em 1942, quando seleciona textos da lírica bandeiriana para ilustrar a conferência A Moderna Poesia do Brasil, que faz em Coimbra e em Lisboa. E se comenta a poesia do pernambucano é para dizer que não a leu, inicialmente com atenção devida, como se pode ler no próprio Osório de Oliveira, num texto de 1943. O interesse de Osório encontra-se na literatura brasileira de um modo geral, tanto é que no capítulo A Libertação pelo Modernismo, incluído na sua História Breve da Literatura Brasileira, Bandeira é apenas citado ao lado de Mário de Andrade para dizer que ambos tinham começado a grande tarefa da libertação pelo modernismo. E no aditamento que faz a esse capítulo, com extratos da já citada conferência feita em Lisboa e Coimbra, Manuel Bandeira vem mencionado com os seus Vou-me embora para Pazaga da Estrela da Manhã, ao lado de Drummond, Schmidt e Cecília, apenas com exemplo de fuga para a irrealidade que acometia os modernistas brasileiros de procurarem no país natal mais do que aquilo que eles poderiam dar. Reparem que isso é uma interpretação completamente reducionista, né? Pois bem, de Osório ainda o prefácio A Correspondência de Família, livrinho de pequeníssima tiragem, sai de 1933, que traz o poema de Casais Monteiro dedicado a Ribeiro Couto e outro escrito por este em homenagem a Casais, ambos datados de maio de 32. E porque os dois poetas falem da língua como fator de irmandade e de aproximação, o prefaciador explora o tema, que parece ser-lhe caro, embora haja vista o que dissemos sobre o seu comentário a respeito de evocação do Recife em Descobrimento, em 1933. Pois bem, passemos agora rapidamente a Bandeira, o Enfoque Social e a revista Vértice. Na poesia bandeiriana, mas também na crônica e na correspondência, podem-se encontrar exemplos dessa atitude cujo nome vem do latim políticos, que por sua vez vem do grego politikos, que significa dos cidadãos ou do Estado, e é o adjetivo polis, que significa cidade, mas também Estado, já que a cidade na Grécia, até o tempo dos macedônios, que uniram a Grécia sob o reino, era uma unidade estatal existente. A primeira atitude política de Bandeira é a demonstração de que ele, apesar da reverência que faz à matriz portuguesa, veja os poemas dedicados a Camões, a Antônio Nobre, aos poetas de Portugal, a adoção de madrigais, cantigas e outras fórmulas antigas da poesia portuguesa, e de herança parnasiana, que lhe determina nas primeiras composições a adoção do soneto, da palavra precisa e do método exigente, abole as fronteiras entre literário e não literário, focando assuntos do mais comezinho cotidiano, rompe com a medida e mede os versos inumeráveis, e pede, aliás, desculpem, os versos inumeráveis. Usa, como se diz em Evocação do Recife, a língua certa do povo, língua errada do povo, porque ele é que fala o português do Brasil. Explicando melhor, desde 1917, o poeta começara a adotar formas de fazer poesia, assim como novos temas, como se pode ver nas composições incluídas em seus livros Acesa das Horas e Carnaval, onde surgem propósitos renovadores, como a adoção de uma atitude coloquial e irônica, além do verso livre. Em Carnaval, figurava o poema Os Sapos, uma contundente crítica ao parnasianismo, onde a obesidade do sapo traduziu o inflado dos exageros parnasianos e o seu coachar, o vazio das discussões em torno da estética. Bandeira valia-se da paródia, que tão cara aos modernistas, que seria tão cara aos modernistas, retomando, por exemplo, expressões da arte poética de Bilac, Lavor do Joalheiro, Frumento Sem Joio, e normas do Tratado de Vertificação, rimas com consoantes de apoio, rimas com palavras não cognatas, a sinérese. E aqueles a quem a luz deslumbrava, os parnasianos, Bandeira opunha a imagem do sapo cururu, um tipo de sapo brasileiro, grande, de pele enrugada, que pode ser a sua própria, cantando na sombra, fora da afinação geral e prenunciando uma nova estética. O poema Os Sapos foi recitado, como sabem, na Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em fevereiro de 22, ano em que se comemorava o centenário da independência do Brasil. Bandeira, porém, não ficaria por aí.
A quantidade de poemas reveladores da penetração de uma nova estética em seus textos aumenta no livro publicado após a semana, Ritmo Dissoluto, que é de 1924. Né? E ele, nesse livro, e na Cinza das Horas, vai publicar, por exemplo, A Estrada, Noite Morta, Sob o Céu Todo Estrelado, Noturno de Mosela, Gesso, a Mata, Balõezinhos. Deste último, a título de exemplo, cumpre destacar o verso final, com as suas mais de 30 sílabas. Diz ele assim: sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor são a única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. Isso é um verso só, hein? Bom, versos como este devem ter sido responsáveis pela observação de Casais Monteiro, de que no livro muitas são as poesias em ritmo de espécie alguma, mais do que ritmo dissoluto, portanto. Com poética, Bandeira assinalaria libertinagem, no seu quarto livro, saído em 1930. Nesse texto, já quarentão, ele traçaria uma verdadeira política da língua literária. Quando ele diz: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Né? Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. O poeta assumiria por completo os temas do humilde cotidiano, de que já falava o Balõezinho, na Rua Sabão, por exemplo. E escreve Pensão Familiar, Camelôs, Comentário Musical, Porquinho na Índia, etc., etc. Em função do tema do cotidiano prosaico, ao seu lado as expressões coloquiais, confronto-se pensãozinha burguesa, mulheres, macumba do Pai José, a blague, confronto-se pneumotórax, o verso polimétrico, o poema em prosa, que a gente pode ver aí no Noturno da Rua da Lapa. Evocação do Recife, datado de 25, resultou não só do abrasileiramento do poeta, incentivado por Mário de Andrade, como principalmente de uma troca de cartas com Gilberto Freire, filho de tradicional família pernambucana, que, de volta dos Estados Unidos, iniciava em Recife uma espécie de movimento regionalista, uma forma de canto paralelo ou de resposta à Semana de 22. O poema aproxima-se muito das palavras de Freire da sua introdução ao seu livro Região e Tradição, que é de 25, em que se considera um amigo da experimentação e da aventura intelectual, ao mesmo tempo que se diz o apaixonado pelos encantos da rotina, da tradição, da continuação, nos limites do possível, das coisas familiares, cotidianas e de província. Pois bem, até aqui, a política da língua literária, lançada e desenvolvida pelo poeta quarentão, que se manterá até a sua morte. Outra atitude política de Bandeira também se mostra em reclamações feitas em prosa e verso sobre situações vividas na cidade do Rio de Janeiro, com uma carta-poema, que dirige ao prefeito carioca, Hildebrando de Góes, que era pedindo-lhe que mandasse calçar e limpar o prédio junto à Avenida Beira-Mar onde morava. Ele diz assim: mandai calçar a via pública, que, sendo um vasto lagamar, faz a vergonha da República. É que nela se jogava lixo, como tripas de peixe, cascas de fruta e ovo, papéis, a ponto de o espaço virar um lodaçal. Quando chovia, o que faz o poeta dizer a um amigo europeu: não é no Paraguai que fica o Grande Chaco, é aqui o Grande Chaco. Pois bem, esses versos, que são do poeta sexagenário, etc., etc., vão aparecendo e Bandeira vai mudando um pouco, cada vez mais, a sua forma de interpretar, de dizer, de criticar. Só um instantinho que eu quero aqui pular um pedaço, senão eu vou ter auditório dormindo. Deixa eu ver aqui. Pois bem. Nós temos um Bandeira que dizem que não é político, mas, por exemplo, quando o general Lott, em 21 de maio de 59, ainda se mantinha como ministro de Juscelino Kubitschek, no jornal carioca Tribuna da Imprensa, Bandeira publicou os versos Letra para uma Marcha, criticando a deposição de Café Filho e de todos os atos despóticos do general. Na primeira pessoa, os versos dizem, ou melhor, diz o próprio Lott: exemplar soldado fui, nem outro sei, mais disciplinado. Ministro, mudei.
Por frustrar um golpe na Constituição, dei um contragolpe na Constituição. Depois, foi só isso, meu presidente? Prestei-lhe um serviço, dispensei o doente. Por que me apodar de Judas? Jamais. Menti, faça usar restrições mentais. Se for candidato, espingarda há. De gato sapato, ninguém me fará. Reflitam bem nisto, milico paisano, não dou para Cristo, nem cristiano. 2 armas no braço, sem nenhum desdouro, uma espada de aço e uma espada de ouro. No mais bravo sendo, perigos não meço. Militares, prendo, a civis, processo. Os anos que se seguiram suscitaram mais algumas vezes que a alma política de Bandeira se manifestasse em relação aos acontecimentos brasileiros. A renúncia de Jânio, ele escreveu, por exemplo, a elegia de agosto, e em 24 de julho de 64, que é já depois da ditadura militar, quer dizer, depois da ditadura se ter instalado, que foi a 31 de março, né? Bandeira escreveu a Casais e, em função certamente da correspondência que recebera de Rodrigues Lapa, explica que o golpe militar que chamava de revolução não foi um golpe militar tout court. Desconheço, mas ainda procuro em jornais manifestações de Bandeira após 64, ele que se pronunciara contra a ditadura de Franco, em Espanha no Coração, e contra a de Salazar, em Craveiro da Abimar Rosa. É verdade que ele escreveu, em 11 de julho de 64, o poema Sua Santidade Paulo VI, publicado na Estrela da Tarde, e que não deixa de ter um caráter político. Pois bem, o Bandeira Quarentão lançou uma política da língua literária que serviu anos depois de bandeira às emergentes literaturas africanas de língua portuguesa, antecipando, acompanhando e ultrapassando o espírito do modernismo, porque livre do nacionalismo restrito e porque permanentemente desenvolvida, o cinquentão, o sexagenário e o septuagenário manifestaram-se como cidadão, sempre que o assunto da polis o tocava. A limpeza urbana, a burocracia, o abuso de poder, a defesa dos mais pobres. Chegando a fazer campanha pública a favor de um candidato à presidência da República, a criticar em jornal as fraquezas do ministro da Guerra e a irresponsabilidade de uma renúncia ao cargo de presidente do Brasil, ele traduz em carta os seus sentimentos mais íntimos com relação à morte de Getúlio Vargas. Dos efeitos do início da ditadura militar, ainda que em carta, apenas a inflação recebe um comentário. Eu não encontrei outros até hoje. Pois bem, apesar de desconhecer o pensamento de Bandeira sobre os anos de chumbo, isto é, os anos que se seguiram a 68, pode-se dizer que, se fosse vivo, o poeta morreu a 13 de outubro de 68 e o ato institucional número 5, a expressão mais acabada da ditadura militar, foi baixado a 13 de dezembro daquele ano, quer dizer, de 68, o poeta, cantor da liberdade poética, da liberdade linguística, da liberdade política, da liberdade, enfim, revelaria mais uma vez que a sua alma política não concordava com a ditadura, com a censura, que era uma rima, mas não uma solução, para usar uma expressão do Drummond, com que tudo que se seguiu. E com o seu grande espírito blagueur, talvez transformasse os ais em grandes ais. Afinal, a sua política, fosse em matéria literária, linguística ou qualquer outra, era da liberdade. Talvez por essa forma de pensar, tenha trocado livros, cartas, dedicatórias com escritores portugueses cuja obra é marcada pela preocupação social. No espólio de Carlos de Oliveira, depositado no Museu do Neorrealismo, encontram-se várias obras do poeta brasileiro, umas com dedicatória, outras não. Essa admiração recíproca ganha ainda mais visibilidade com o poema de Carlos de Oliveira, também constante do acervo do Museu do Neorrealismo, mas achado entre as obras poéticas de Bandeira. Nele, Carlos, que dialoga não só com Bandeira, mas com Sá de Miranda, porque toma por base o poema Elegia de Verão, do Recifense, que já foi, quer dizer, deveria ter sido comentado aqui, escreve: o sol é grande, mas Manuel Bandeira, mudáveis para mim, não são mudas aves, porque mudam as coisas e a maneira deles mudarem as coisas e a maneira delas mudarem. Ó, cuidados graves! No entanto, o coração sempre confia, porque das aves mudas vem o canto, do dia que se segue a outro dia. As cigarras que zinem são o pranto, só alegre na água da memória. O sol é grande, e sim, por uma glória, e enquanto o sono acorda o que lá vai, o coração disperso na floresta procura folhas, frutos, aves, esta água do mundo que do alto cai.
Entre as revistas que incluíram colaboração de Bandeira ou artigos sobre o poeta, destacaremos, por uma questão de tempo, apenas a Vértice. No entanto, deve ser lembrado que os textos publicados na Távola Redonda e que realizam uma interlocução com o poema de Bandeira assumem um caráter político. Em fevereiro de 46, surgia na Vértice, no fascículo 5, um poema de Bandeira, ou seja, a Cantiga Praiana, que é um texto que foi publicado depois. O poema diz assim: teu corpo moreno é da cor da praia, deve ter o cheiro que tem o mormaço, a areia da praia. Teu corpo moreno deve ter o gosto da fruta da praia, deve ter o travo, deve ter a cica dos cajus da praia. Não sei, mas uma coisa me diz que o teu corpo magro nunca foi feliz. Apesar de ser difícil, desde quando datam as relações do poeta com a revista, e se esse poema foi escrito por um convite dos editores, pode-se afirmar que Manuel Bandeira recebia Vértice, como se pode ver por este trecho da carta de José Ferreira Montes, secretário da revista, dirigida a Carlos de Oliveira e datada de Coimbra, de 26 de abril de 1949. Não sei se fiz bem pôr na direção do Manuel Bandeira a morada particular, e não a da literatura Vértice. É enviada para lá e nunca veio devolvida. Pois bem, finalmente, e saindo agora dos livros e das revistas, podemos citar que Bandeira ainda continua na imprensa portuguesa. Em 2000, Sousa Diniz, um juiz conselheiro, nascido em Leiria, mas residente em Coimbra, lançou Varandas para o Atlântico, onde há vários intertextos e várias interlocuções com a poesia bandeiriana, além também da poesia de Carlos Drummond e de outros brasileiros. E agora, em 2025, acaba de sair o meu Manuel Bandeira, agora vem a hora da publicidade, o meu Manuel Bandeira de uma Língua, pela imprensa da Universidade de Coimbra. Pronto, estão aliviados. Muito obrigada. Bom, queria agradecer a professora Maria Aparecida Ribeiro por essa brilhante apresentação sobre um poeta que continua sendo referência ainda, né, para nós contemporâneos, e que a gente viu aqui no trabalho dela a difusão que teve no seu tempo entre os portugueses também, e muito em função desse diálogo crítico que ele tão bem estabeleceu com a tradição e que continua sendo mote para muitos poetas de hoje ainda. Obrigado, professora. A senhora é uma referência para a gente, sua trajetória e motivo de orgulho para nós, professores brasileiros de literatura portuguesa, e para a nossa associação também. Eu que agradeço estar aqui e agradeço ao público que conseguiu se manter na cadeira e acordado até agora, não é? Isso é o mais importante, porque eu pensei que eu ia falar para as cadeiras, mas em todo caso, muito obrigada. Tem quase umas 100 pessoas aqui no auditório. Para a hora, né? Porque eu pensei que eram 100 pessoas, ou seja, com S. Obrigado, professora.